As Três Idades da Vida Interior, da página 196 a 200, capítulo 4. A escuridão transparente. Dissemos que a luz espiritual do dom de inteligência, concedida à alma na purificação passiva do espírito, permite-lhe compreender, por um lado, a infinita grandeza de Deus e, por outro, a sua própria miséria e indigência. Resta-nos agora examinar por que essa luz infusa, tão purificadora, se manifesta como trevas, porque ela dá a impressão de uma grande escuridão e porque às vezes produz tantos sofrimentos. São três as razões indicadas por São João da Cruz, cuja compreensão é grandemente facilitada pela teologia de São Tomás de Aquino. Uma luz intensíssima nos causa a impressão de escuridão devido à sua própria intensidade e à sublime elevação do objeto a que nos conduz. Além disso, ela nos faz sofrer por causa da nossa impureza e pequenez, que se tornam mais evidentes diante de certas tentações do demônio, as quais se manifestam com frequência neste período. Efeitos de uma luz demasiadamente brilhante. Em primeiro lugar, como afirma São João da Cruz, com Dionísio e todos os grandes teólogos, a sabedoria divina nos parece obscura por estar muito acima da capacidade natural da nossa inteligência, e quanto mais ela nos acomete, mais obscura nos parece. Pois compreendemos que a essência divina está infinitamente além de todas as noções que possamos formar, a noção do ser, da verdade, do bem, da inteligência e do amor. Ela contém todas essas noções numa eminência inacessível, soberanamente luminosa, embora nos pareça escura por sermos incapazes de compreendê-la plenamente. A luz inacessível de Deus e a noite do Espírito. Versão adaptada para aquela luz inacessível em que Deus habita, para nós se torna uma grande escuridão e trevas. Assim como a luz do sol ofusca os olhos da ave noturna, que só consegue suportar a fraca claridade do crepúsculo ou da aurora, também a luz divina excede a capacidade de nossa alma ainda ferida. Aristóteles já havia notado isso. E Dionísio, o Areopagita, dizia que a contemplação é como um raio de trevas. Dessa realidade, podemos concluir que tudo que nos parece claro a respeito de Deus, como a certeza de sua existência e a ação da sua providência, é apenas o que conseguimos perceber através das realidades sensíveis em uma luz crepuscular, a única que conseguimos suportar. Porém, a íntima reconciliação entre a infinita justiça, a infinita misericórdia e a suprema liberdade de Deus no mistério da predestinação nos é extremamente difícil de compreender. Mesmo sendo em si uma luz puríssima, para nós ela permanece velada. As almas que atravessam a noite escura do espírito são frequentemente tentadas precisamente a respeito desse mistério. Durante essa provação, tornam-se incapazes de se apoiarem em concepções demasiadamente humanas, ainda que aparentemente claras. Têm a sensação de estarem afundando em vez de se elevarem aos céus, e devem enfrentar essa tentação por meio de um ato vivo de fé, mergulhando na escuridão superior da vida divina, onde se harmonizam a infinita justiça, a infinita misericórdia e a suprema liberdade do Altíssimo. Do mesmo modo, a Santíssima Trindade, que é em si mesma a própria luz, nos parece escura, por ser luminosa demais para os olhos frágeis do nosso espírito. Foi por isso que Santa Teresa de Jesus afirmou: "Sinto maior devoção pelos mistérios da fé, quanto mais escuros me parecem, pois sei com certeza que essa escuridão provém de uma luz tão intensa que a nossa pobre inteligência não é capaz de suportar." A paixão de Cristo, que foi a hora mais tenebrosa e desconcertante para os apóstolos, foi ao mesmo tempo a sua mais completa vitória sobre o pecado e sobre o demônio. Como lemos no Evangelho segundo São capítulo 1, versículo 5, a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a acolheram. A dor da luz sobre os olhos enfermos. Além disso, a luz divina, que se comunica à alma durante a noite espiritual, faz com que ela sofra por causa das impurezas que ainda nela habitam. Santo Agostinho já havia observado: a luz é odiosa aos olhos enfermos, mas amada pelos olhos puros. Ou seja, quanto mais a alma estiver apegada ao próprio ego, mais resistirá à ação dessa luz purificadora.
Essa luz divina precisa romper resistências muito sutis. A alma, por exemplo, pode acreditar que possui virtudes verdadeiras, quando na realidade alimenta um zelo amargo ou uma secreta complacência que a faz sucumbir ao amor próprio e às insinuações do inimigo do bem. É uma luz dolorosa, sobretudo quando precisa vencer uma resistência prolongada. E não é raro que a alma sofra imensamente por não compreender por que Deus a prova daquela maneira, como se ele fosse um juiz implacável. Por isso, torna-se difícil crer na prática em sua bondade. Mesmo quando se fala sobre a bondade de Deus, ela pode parecer algo abstrato, teórico, justamente quando a alma mais necessita experimentá-la em alguma pequena consolação. O temor de consentir nas tentações. Esses sofrimentos interiores se agravam ainda mais pelo temor de ter consentido nas tentações que se levantam contra a fé, contra a esperança e contra o amor a Deus e ao próximo. Foi isso que aconteceu com o santo Jó e também com os apóstolos durante a paixão de Cristo e depois, quando Jesus os deixou subindo ao céu. A noite do Espírito e a purificação da alma. Nessa condição tão dolorosa, a alma percebe com clareza que às vezes resiste às tentações, mas em outras ocasiões, ela treme ao pensar que talvez tenha consentido nelas. Esse temor a mergulha em profunda angústia, pois nesse estado a alma já ama imensamente o Senhor, e jamais, por nada neste mundo, desejaria ofender a sua majestade ou esquecer as suas bondades. É assim que se explica o fato de que, no mais íntimo do espírito, realiza-se um ato de fé, um ato direto, muito simples, de contemplação árida, quase imperceptível. E, ao mesmo tempo, a razão inferior conclui que está abandonada por Deus. Foi assim com São Paulo da Cruz, que exclamava pelas ruas de Roma: "Livra-nos, Senhor, do caminho de Paulo." Assim também com Santo Afonso de Ligório, quando acreditou que a congregação que fundara estava prestes a ruir. Ou com o padre Surim, em suas desolações, das quais às vezes saía apenas para, por caridade, pregar um sermão admirável, nascido das profundezas de sua fé atormentada. Uma fé que, em meio à luta, apenas crescia. Nessas almas provadas, assim como nas do purgatório, há um constante ir e vir. Ao lançarem-se para Deus, impelidas pelo amor, sentem-se imediatamente repelidas por tudo que ainda enxergam em si de miséria e pusilanimidade. Geralmente, nenhum consolo humano é capaz de aliviar uma alma aflita dessa forma, como afirma São João da Cruz em sua obra Noite Escura, livro 2, capítulo 7. Ainda que o diretor espiritual aponte, por diversos caminhos, os frutos espirituais presentes nessa dor, a alma não consegue acreditar neles, e em vez de consolo, recebe ainda mais sofrimento. Porque enquanto o Senhor não concluir a purificação da alma, da forma como ele desejar, nenhum meio, nenhum remédio será eficaz. Sobre isso, o padre Calçade escreve com seu habitual bom humor: "As almas que caminham à luz cantam cânticos de luz. As que avançam em meio às trevas entoam lamentos sômbrios. Devemos deixar que ambas cantem, até o fim, o cântico e o moteto que Deus lhes destinou. Nada deve ser acrescentado ao vaso que ele mesmo encheu. Deixe-se escorrer até a última gota de fel das amarguras divinas, quando assim for de seu agrado. Foi assim com Jeremias e com Ezequiel. O mesmo espírito que conduz à desolação é o único que pode oferecer verdadeiro consolo. Águas tão distintas brotam da mesma fonte. A Sagrada Escritura o diz repetidas vezes: o Senhor dá a morte e dá a vida, faz descer a morada dos mortos e de lá faz subir. Ele é quem empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Livro de Tobias, capítulo 13, versículo 12. E Sabedoria, capítulo 16, versículo 13. Tudo isso se realiza sobretudo na noite escura do Espírito, a morte mística, que nos prepara para a união mais íntima com Deus. A alma, esvaziada de si mesma e do amor próprio, alcança a máxima sinceridade. Desaparece toda a máscara. Ela já não possui nada como próprio, mas se encontra plenamente disposta a receber a Deus. Assim como foi dito dos apóstolos, nada tendo, mas possuindo tudo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Esse vazio que a alma sente em si a torna ainda mais sedenta de Deus.
Confirmações espirituais. Essa doutrina que expusemos encontra confirmação de diversas maneiras. Primeiramente, no dogma do purgatório. Nada que não seja puro pode entrar no céu. Portanto, é necessário que haja uma purificação do espírito, que seja antes ou depois da morte. Mas é muito mais proveitoso que essa purificação ocorra ainda nesta vida, pois aqui podemos conquistar méritos, o que será impossível no purgatório. Muita luz alcançaríamos sobre esse mistério se lêssemos o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Agiríamos com grande sabedoria se preferíssemos ser purificados pelo fogo do amor infuso, em vez de por outro fogo inferior. Outra confirmação vem de São João da Cruz, que escreveu: "A luz de Deus que ilumina os anjos, esclarecendo-os e suavizando-os no amor por serem espíritos puros e dispostos para essa infusão, ilumina o homem impuro e fraco de forma distinta, como o sol aos olhos doentes, com dor, com peso, com sombra." Ao receber essa iluminação divina, geralmente não temos consciência de que é Deus quem nos esclarece. No entanto, começamos a compreender com maior clareza algum trecho do Evangelho sobre a misericórdia ou a justiça divina. Isso é sinal de que recebemos uma graça de iluminação. A terceira confirmação encontra-se na analogia da noite sensível, símbolo do estado de purificação conhecido como noite do espírito. Quando, na natureza, o sol se oculta e a noite se instala, mal conseguimos distinguir os objetos ao nosso redor. Mas então, nos é permitido contemplar as estrelas, que estão a milhões de léguas da Terra. Do mesmo modo, durante a noite do espírito, somos conduzidos a enxergar muito além do que víamos no período anterior, quando tudo parecia luminoso. Foi necessário que as luzes inferiores se apagassem, para que pudéssemos contemplar as grandezas do firmamento espiritual. Por isso, Jesus disse a seus apóstolos: "É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha sobre vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós." Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 7. E assim aconteceu. Quando os apóstolos ficaram privados da visão da humanidade de Jesus, começaram a entrever a grandeza de sua divindade. Tamanhas foram as luzes e forças que receberam, que Pedro pôde pregar, no dia de Pentecostes, aos que estavam no templo: "Vós destes a morte ao autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Disso somos testemunhas." Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. E ainda: "Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A pregação de Pedro brotava da plenitude da contemplação do mistério de Cristo. São Tomás afirma que a pregação, para ser profunda e eficaz, deve nascer dessa contemplação, e isso não é possível sem a purificação do espírito. Antes mesmo de São João da Cruz, Tauler já ensinava essas verdades. No sermão do segundo domingo da Quaresma, ele afirma: "A alma submetida a essas provas, embora pareça a princípio suplicar em vão, como a cananeia, vai sendo perseguida por Deus. Essa perseguição divina provoca nela um grito de clamor de imensa força. É um suspiro que nasce de uma profundidade sem fundo. Isso ultrapassa toda a natureza. É o próprio Espírito Santo que suspira em nós, como escreve São Paulo. O Espírito intercede por nós com gemidos inenarráveis." Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Mas Deus age como se não escutasse. Assim como Jesus fez com a cananeia, ao dizer-lhe: "Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é justo tirar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículos 24 a 26. Mas ela respondeu com humildade: "Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos." Ao que Jesus respondeu: "Mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme desejas." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 28. Em verdade, diz Tauler, esta é a resposta dada a todos que estiverem dispostos como ela na vida espiritual. Tudo o que desejares te será concedido, da maneira como desejares, na medida em que tiveres saído de ti mesmo. Na mesma medida, entrarás em posse de tudo o que me pertence. Pois quanto mais o homem sai de si mesmo, tanto mais Deus entra nele. Toma o último lugar, diz o Evangelho, e serás conduzido ao mais alto. Mas todo aquele que se exalta será humilhado.
Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos 10 e 11. Não desejes senão aquilo que Deus quis desde toda a eternidade. Aceita com amorosa submissão o lugar que Ele em sua bondade escolheu dar a ti, meus filhos, conclui Tauler. Este é o caminho que conduz a Deus, renunciar totalmente a si mesmo, em todas as formas, em tudo o que se possui. Quem conseguir uma única gota dessa renúncia estará mais bem disposto para ser conduzido a Deus do que pela mais absoluta pobreza exterior. Um só instante vivido com tais disposições nos seria mais proveitoso do que 40 anos de mortificações voluntárias. A graça do desapego mencionada aqui é a realização da palavra do Evangelho. Se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 24. Feliz a morte que for seguida de semelhante ressurreição. Parte 5. Como devemos nos comportar durante esta purificação do Espírito. Tendo descrito o período de purificação passiva, que deve introduzir a alma no caminho unitivo dos perfeitos, explicamo-lo à luz purificadora, luz que provém, sobretudo, do dom da inteligência. É sob esse fulgor que contemplamos a grandeza de Deus e a nossa própria indigência, para não dizer a nossa miséria. Agora, passaremos a oferecer regras de direção para as almas que se encontram nesta prolongada aridez interior, por vezes tão dolorosa. Notas explicativas. 1. Purificação passiva do espírito. Refere-se a uma etapa avançada da vida espiritual, descrita por místicos como São João da Cruz, na qual a alma é purificada por Deus de forma direta, sem a ação ativa do indivíduo. Essa purificação visa eliminar os apegos mais sutis e interiores para conduzir à união íntima com Deus. 2. Dom da inteligência. É um dos 7 dons do Espírito Santo. Neste contexto, permite à alma contemplar verdades divinas com profundidade, indo além da razão natural. É por meio dele que a pessoa percebe sua pequenez diante da grandeza infinita de Deus. 3. São João da Cruz e Santo Tomás de Aquino. 2 dos maiores mestres da espiritualidade e teologia católicas. São João da Cruz é conhecido por suas descrições da noite escura da alma, enquanto Santo Tomás de Aquino fornece a base doutrinal sólida sobre a natureza de Deus e os dons do Espírito. 4. Luz que parece trevas. Essa expressão paradoxal indica que a luz divina, por ser infinitamente superior, é percebida como trevas pela mente humana limitada. O excesso de luz espiritual provoca confusão e dor à alma, que ainda não está plenamente purificada. Analogias com a natureza. Comparações como a do sol que cega o olho da ave noturna ajudam a entender que a luz divina, apesar de boa e pura, pode ofuscar quem ainda não está preparado para recebê-la plenamente. Mistérios como a predestinação e a trindade. A predestinação, o mistério de como Deus escolhe ou permite o destino eterno das almas, é uma verdade revelada, mas de difícil compreensão. A Trindade, sendo o único Deus em 3 pessoas, é outro mistério central da fé que excede os limites da razão humana. 7. Santa Teresa de Jesus. Ao afirmar que os mistérios mais obscuros são os que mais me atraem, Santa Teresa revela a atitude confiante da alma, que mesmo sem compreender, adora a grandeza de Deus. A paixão de Cristo como vitória. Ainda que parecesse derrota aos olhos humanos, a morte de Cristo foi, na verdade, o ponto culminante de sua missão redentora. Essa hora de trevas revelou-se a mais gloriosa. 9. Oculis aegri. A frase latina significa: a luz é odiosa aos olhos doentes, embora agradável aos puros. Reflete como a alma ainda apegada ao pecado resiste à ação purificadora da luz divina. 10. Temor de ter consentido em tentações. Durante a purificação, a alma sofre com a incerteza, teme ter cedido a tentações, mesmo sem querer. Isso revela o amor profundo que sente por Deus e o desejo de não ofendê-lo. 11. Exemplos de santos em desolação. São Paulo da Cruz, Santo Afonso de Ligório e o Pé Surim viveram momentos de grande sofrimento interior, mesmo sendo almas santas. Isso mostra que tais provações não são sinal de abandono divino, mas parte de um processo de amadurecimento espiritual.
12. São João da Cruz nada consola. Na noite escura, São João ensina que, até que Deus mesmo intervenha, nenhum consolo humano pode aliviar a alma em purificação. A dor é instrumento de santificação. Canções de cada alma. Com linguagem poética, o autor lembra que cada alma tem seu cântico espiritual. Umas na luz, outras nas trevas. Ambas são formas válidas de relacionamento com Deus. Citações bíblicas. O Senhor mata e faz viver. Textos do Antigo Testamento mostram que Deus conduz as almas a extremos, tanto de dor quanto de consolo, para purificá-las e conduzi-las à intimidade com Ele. 15. Nihil habentes et omnia possidentes. Não tendo nada, possuímos tudo. É o estado da alma desapegada, esvaziada de si, pronta para acolher a plenitude de Deus. 16. Confirmação pelo dogma do purgatório. Ensina-se que a alma precisa estar pura para entrar no céu. Essa purificação pode ocorrer em vida, com méritos, ou após a morte, no purgatório, onde não se pode mais merecer. 17. Luz que ilumina e dói. A mesma luz que conforta os anjos causa dor nas almas humanas impuras, como o sol no olho doente. Isso explica o sofrimento nas etapas profundas da vida espiritual. 18. A noite sensível como símbolo. Assim como à noite podemos ver estrelas distantes que não enxergamos de dia, a noite espiritual permite contemplar realidades divinas mais profundas, inacessíveis na luz natural. 19. Desaparecimento de Jesus, vinda do Espírito Santo. Cristo afirma que precisa partir para que o Espírito venha. Isso mostra que certas ausências de Deus na vida espiritual preparam o terreno para uma presença mais íntima e profunda. 20. Pedro no Pentecostes. O apóstolo Pedro, antes medroso, prega com ousadia após receber o Espírito. A força da pregação verdadeira vem da contemplação dos mistérios de Cristo, como ensinava São Tomás de Aquino. Tauler, Suspiros do Espírito Santo. O místico alemão Johannes Tauler descreve a alma provada como perseguida por Deus, cujo grito nasce de uma profundidade espiritual onde o próprio Espírito Santo intercede. 22. Evangelho da Cananeia. Jesus parece rejeitar a mulher estrangeira, mas prova sua fé. Assim também acontece na vida espiritual. O silêncio ou recusa de Deus pode ser um teste que precede grandes graças. 23. Renúncia interior como caminho para Deus. Segundo Tauler, quem se esvazia completamente de si mesmo torna-se plenamente disponível para Deus. Um instante de verdadeira entrega vale mais do que anos de penitência exterior. 24. O grão de trigo que morre. Passagem do Evangelho segundo João. Simboliza a alma que, ao morrer para si mesma, dá frutos espirituais abundantes. A morte mística prepara a alma para a ressurreição na graça. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.